Olá, muito boa tarde. Começando mais um podcast Quarto Caderno, aqui na Rádio Causa Operária, em parceria com a Causa Operária TV. Muito boa tarde para vocês. Vocês já sabem que nosso podcast Quarto Caderno traz sempre aí um tema cultural, um tema da arte para vocês, né? Sempre baseado nos textos da nossa imprensa escrita, principalmente os cadernos de cultura do jornal Causa Operária impresso, mas também de matérias que foram publicadas aí nas nossas revistas dos coletivos do PCO e também no nosso site, o Diário Causa Operária, que você encontra em causaoperária.org.br. Bom, antes de começar o podcast Quarto Caderno, também lembrar para você se inscrever aí nos nossos canais, na Rádio Causa Operária, na Causa Operária TV, compartilhar com a gente o nosso site da Causa Operária TV e também compartilhar o nosso link 24 horas. Né? Eu falei do nosso site, você entra lá no nosso site, cotv.com.br, e você pode, inclusive, receber as notificações dos nossos programas clicando lá no botãozinho para receber as notificações. Muita gente reclamando que na Causa Operária TV não está mais recebendo notificações, etc. e tal. Conheça lá o nosso site da COTV. O nosso tema de hoje, né, do caderno, do quarto caderno, é pintura. Nós vamos falar sobre o Oskar Kokoschka e o expressionismo austríaco, né? Esse caderno cultural, ele foi publicado no nosso jornal Causa Operária no dia 1º de maio, do dia 1º ao dia 7 de maio de 2011, na edição número 636 do nosso jornal Causa Operária. Bom, o Oskar Kokoschka é um dos 3 grandes nomes da pintura moderna austríaca, ao lado de Gustav Klimt e Egon Schiele. Enquanto que Klimt ocupa um lugar de destaque nessa tradição, tendo influenciado os 2 pintores mais jovens, Kokoschka é o grande pintor do expressionismo austríaco. Dono de uma técnica extremamente original, o artista consolidou a importância da tradição pictórica de seu país no universo mais amplo da pintura expressionista germânica. Mais famoso na Alemanha que na Áustria, ele, porém, foi autor de uma obra essencialmente ligada ao ambiente cultural do seu país. Kokoschka foi não somente um dos maiores expoentes do expressionismo, mas um de seus iniciadores. Foi um dos criadores da revista Der Sturm, a primeira a defender o expressionismo e, além de pintor extremamente influente, Kokoschka escreveu também as primeiras peças teatrais do movimento expressionista. Chama a atenção que um dos iniciadores e maiores expoentes da pintura alemã tenha sido um austríaco. Esta não é uma questão casual, mas está ligada diretamente à crise social, política e econômica em que vivia a Áustria no período. Como muitos outros artistas e intelectuais do país, Kokoschka expressou com grande força a crescente decadência em que vivia o imperialismo austríaco. Esta foi a base fundamental de toda a angústia e violência presentes em suas obras. Suas pinturas não são belas, mas se propõem a revelar algo que se manifesta através delas, de suas pinceladas nervosas, de sua mistura de cores carregada e tempestuosa. Através de seus retratos, ele buscava captar a essência de seus modelos e o resultado final, invariavelmente, remetia à decadência, à depressão, à incerteza, ao desespero extremo, à solidão e à miséria espiritual que ele não podia deixar de ver em todos os lados. A nota mais característica de sua obra é a crise pessoal do artista, chocado diante de um mundo em franca decomposição à beira do colapso. Este colapso, anunciado por ele em centenas de trabalhos, veio de fato na forma dos horrendos conflitos que transformaram a Europa em um gigantesco necrotério entre 1914 e 1918. Kokoschka também viveu intensamente esses conflitos e quase morreu no turbilhão da guerra. Um ferimento grave na cabeça e uma perfuração à baioneta no peito tornaram suas pinturas ainda mais sombrias. Quando o pior parecia ter passado, ele foi também testemunha da ascensão do nazismo.
foi um dos artistas a ter a sua obra proscrita, atacada com violência pelos reacionários como decadente, entre aspas. Atravessando todas as etapas agudas da crise revolucionária do século XX, Kokoschka foi um dos seus mais notáveis descritores. Suas pinturas e peças literárias apresentam um notável testemunho da miséria espiritual da humanidade em meio ao colapso geral do capitalismo decadente. Kokoschka nasceu em março de 1886 na cidade austríaca de Potsdam. Era o segundo de 4 irmãos de uma família de origem tcheca. Na sua infância, seu pai foi a figura que mais o influenciou. Sobre ele, Kokoschka afirmaria anos mais tarde, abre aspas, com meu pai aprendi a suportar a pobreza ao invés de trabalhar como escravo em um emprego de mau gosto, fecha aspas. Ainda na infância, perdeu seu irmão mais velho, morto em 1891. Estudando e praticando pintura desde a adolescência, não era, porém, segundo relatos, particularmente inclinado para as artes. Ele ganhou, no entanto, aos 18 anos, uma bolsa de estudos para ingressar na Escola de Artes e Ofícios de Viena, momento em que pensa mais seriamente em dedicar-se à pintura. Ali estudou entre 1905 e 1909. A Escola de Viena, porém, estava voltada unicamente para as artes decorativas e ornamentais. Abre aspas, apenas folhas, flores e caules enrolando-se como dragões. Desenhar a figura humana era tabu, fecha aspas. Na academia, Kokoschka estudou desenho, litografia, caligrafia, encadernação e outros trabalhos voltados às artes aplicadas. A única aula que não tinha, porém, era de pintura. Ele teve, neste campo, de se orientar por conta própria. A partir de 1906, começou a estudar pintura sozinho. Sua principal influência neste momento eram as obras de Van Gogh, que conhecera em uma exposição e que lhe causaram uma profunda expressão. Foi nesse período que conheceu melhor as mais importantes correntes da arte moderna internacional, os pós-impressionistas, os fauvistas e, naturalmente, os expoentes da pintura moderna austríaca, particularmente a obra Sui Generis de Gustav Klimt. A partir dos trabalhos de Klimt, Kokoschka modificou o tratamento de seus desenhos, passando a trabalhar com figuras lineares e sem qualquer sombreado. O japonismo, em moda entre os pintores modernos de toda a Europa, desde o final do século XIX, foi também uma tendência que o influenciou. Sobre as gravuras japonesas, ele afirmou, abre aspas, o que delas escolhi foi a maneira de observar o movimento, com rapidez e exatidão. Os japoneses têm o olhar mais rápido que jamais encontrei em toda a história da pintura. Nos seus quadros, cada cavalo salta corretamente. Cada borboleta pousa corretamente na pétala e é ainda corretamente que cada lenhador move o machado. Todos os movimentos dos homens e dos animais são reproduzidos com absoluta exatidão. Movimento, mas este existe apenas no espaço tridimensional. Fecha aspas. A partir de 1907, Kokoschka desenvolveu seus primeiros trabalhos mais pessoais. Os primeiros retratos, que claramente buscavam enfatizar traços psicológicos de seus modelos, apareceram neste ano, quase ao mesmo tempo em que nasciam os primeiros grupos expressionistas na Alemanha, destacadamente a Ponte, que realizou sua primeira exposição coletiva 2 anos antes. Essa mesma atitude passou a se manifestar também em suas paisagens e naturezas mortas, obras permeadas por uma forte atmosfera simbólica, cuja preocupação claramente não era o simples retrato do mundo exterior, mas por imprimir neles sua própria subjetividade, o olhar do artista para a natureza em busca de sua essência. Não se passou muito tempo até ele expandir suas atividades também para o terreno da literatura. Convidado a escrever um livro para crianças, ele concebe, em 1908, sua primeira obra, Os Garotos Adormecidos. O resultado final era, porém, uma obra um tanto obscura para jovens, um grande poema autobiográfico todo ilustrado e que revelava a influência sobre ele do inglês William Morris. As primeiras peças teatrais do artista datam também dessa época. Entre 1908 e 1909, ele escreveu 2 dramas que hoje são considerados
o marco inaugural do teatro expressionista, A Esfinge e o Espantalho e Assassino, a Esperança das Mulheres. Em 1908, o pintor participou de sua primeira exposição coletiva, a importante Kunstschau, promovida em Viena como parte das festividades do 60º aniversário do imperador, o Kaiser Franz Joseph. Foi a partir daí que ele entrou em contato com as correntes estéticas mais avançadas do movimento austríaco. A Kunstschau marcou o início do vanguardismo pictórico do Império Austro-Húngaro, evento no qual tomaram parte os mais importantes pintores modernos da capital. Foram expostos ali trabalhos de pintores como os veteranos Adolf Rosel, William List, Joseph Hoffmann e Karl Mau, além dos mais jovens Max Oppenheimer, Oskar Kokoschka e Henry Schroeder. As novas revelações da mostra. Os principais líderes do movimento de renovação da pintura em seu país eram o pintor Gustav Klimt e o arquiteto e designer Joseph Hoffmann. Entre as pinturas de 130 diferentes artistas modernos, incluindo aí o célebre O Beijo de Klimt, as obras de Kokoschka tiveram particular destaque. Chamou a atenção de todos a violência das cores e da distorção expressionista e dos seus quadros, algo sem paralelo na pintura austríaca. O jovem pintor integrou a exposição com alguns trabalhos de design, como o cartaz pintado por ele para sua peça, Assassino, a Esperança das Mulheres, os desenhos do livro Jovens Sonhadores e grandes desenhos para tapeçaria. Em 1909, novamente seus quadros estavam expostos na segunda edição da Kunstschau, mais organizada e ampla que a primeira exposição. Neste segundo grande evento público do modernismo, as duas peças de Kokoschka foram também encenadas em um espaço contíguo, a Galeria de Quadros, um pequeno teatro improvisado ao ar livre. Da mesma maneira que suas pinturas, suas peças chocaram a todos com suas atmosferas delirantes e quebra da linearidade da ação, criando uma trama estilizada que em muitos momentos parecia irracional. Tal foi a agressividade das discussões que as ideias artísticas de Kokoschka suscitaram entre os meios artísticos vienenses, que ele acabou expulso da Escola de Artes e Ofícios. O principal protetor e defensor do artista neste momento era seu amigo, o arquiteto modernista Adolf Loos, que ele arrumou muitas das encomendas que garantiram o sustento de Kokoschka em anos de total marginalização do pintor. Foi através dele que o artista conheceu e realizou o retrato de Karl Kraus, um dos principais jornalistas de sua época, editor do jornal satírico vienense A Tocha. Kraus, entendendo a essência da pintura de Kokoschka, tornou-se um grande apreciador de sua obra, tendo também observado satisfeito o resultado final de seu retrato. Abre aspas. É bem possível que aqueles que me conhecem não irão me reconhecer. Mas é certo que aqueles que não me conhecem irão me reconhecer. Fecha aspas. Kraus escreveu também mais tarde sobre a qualidade da pintura de Kokoschka. Abre aspas. A minha vaidade, que não é física, ficaria satisfeita em reconhecer-se em um monstro, se reconhecesse nele o espírito do artista. Sinto orgulho do testemunho de Kokoschka, pois a verdade de ser deformado é superior à verdade anatômica, e ainda porque, no campo da arte, a realidade é apenas uma ilusão de ótica. Fecha aspas. Patrocinado por Luz, Kokoschka realiza, em 1910, sua primeira viagem para fora da Áustria, conhecendo aí a Suíça e a Alemanha. Durante a viagem, ele concebe alguns dos trabalhos de destaque de sua obra, entre eles a famosa paisagem expressionista Dente do Mid, além do retrato do importante psiquiatra e entomologista suíço Auguste Forel. Após ver o quadro acabado, a família de Forel ficou escandalizada e se recusou em comprar o trabalho, alegando que a pintura nada tinha a ver com Forel. Uma curiosidade, porém, é que 2 anos mais tarde, Forel sofreu um derrame e sua imagem decadente a cada dia se tornava mais parecida
com a obra de Kokoschka. Em Berlim, o pintor conheceu o principal entusiasta e promotor do expressionismo alemão nos anos seguintes, Herwart Walden. Nesta época, Walden fundara um órgão de divulgação e defesa da arte moderna alemã, o Der Sturm, semanário fundado em 1910. Kokoschka foi o primeiro colaborador de Walden, ilustrando o primeiro número da revista que, nos anos seguintes, chegou a vender 30 mil exemplares. Sobre essa época, Kokoschka escreveu, abre aspas, foi nesta altura, 1910, que imigrei para a cidade dos Hohenzollern, Berlim, onde a Siegselek acabava de ser encerrada e com Hermwolf Walden fundei a primeira revista alemã de arte contemporânea. Eu era o artista gráfico, o poeta, o crítico teatral, o diretor de publicidade e o distribuidor. Nem só de pão vive o homem. Mas não podemos tampouco encher o estômago apenas com palavras, mesmo no Império Germânico. Tive muitas oportunidades para aprender isso. No meu período Sturm und Drang, enquanto pintava uma série de quadros que mais tarde foram oferecidos a museus por alguns apreciadores de arte. Em várias ocasiões nem cheguei a assinar os meus quadros e abandonei a pintura, pois no último momento tinha sempre inibições quanto à venda de meus trabalhos. Encontrar novas tintas era sempre um problema. Muito gostaria de conhecer o segredo que me permitisse continuar a ser artista livre sem morrer de fome. Houve muitos dias no inverno em que encostava o nariz às montras do Romanich Café, onde os acadêmicos discutiam arte. Eu sabia mais de pintura que eles, mas nunca tinha dinheiro. Fecha aspas. Walden, mais tarde, aproximou-se também do grupo A Ponte, que também passou a colaborar com a revista, e em 1912, o agitador cultural passou a organizar suas primeiras exposições do expressionismo. A primeira delas foi O Cavaleiro Azul e Kokoschka, tornando o pintor austríaco uma figura central e influente do expressionismo austro-alemão. A revista Der Sturm publicou dezenas de manifestos em seus anos de atividade e cumpriu um papel fundamental na propagação e consolidação do expressionismo como um dos mais influentes movimentos do vanguardismo europeu, ao lado do fauvismo e do cubismo franceses e do futurismo italiano. Durante essa viagem, Kokoschka chegou a ser contratado também por algumas semanas pelo poderoso colecionador de arte e marchand Paul Cassirer, homem que promovera em seu país não somente os artistas da Secessão de Berlim, mas também a pintura impressionista e pós-impressionista. Cassirer promove a primeira exposição individual de Kokoschka, que tem grande repercussão. Ainda antes da Primeira Guerra, Kokoschka se tornaria conhecido, tanto na Áustria quanto na Alemanha, como um dos mais talentosos e originais representantes da nova pintura expressionista nos países germânicos. De volta a Viena, Oskar Kokoschka permaneceria um artista mais influente na Alemanha que em seu país, tendo suas obras expostas em todas as principais mostras de arte moderna alemãs anteriores a 1914, as exposições da Galeria Sturm, do grupo Secessão de Berlim, da Nova Secessão de Munique e da Sonderbund em Colônia. Em Viena, ele ingressou como professor na mesma escola de artes e ofícios que o havia expulsado como aluno anos antes, um sinal já do processo de assimilação das vanguardas germânicas pela burguesia. Sua obra, porém, ainda causava horror na maioria. Conta-se que, em 1911, o herdeiro do trono arquiduque Francisco Ferdinando, em visita à exposição de arte moderna do Regenbund, ao se deparar com o óleo do pintor, teria exclamado com indignação, abre aspas,
Os ossos deste companheiro devem estar quebrados dentro de seu corpo, fecha aspas. Neste mesmo ano de 1911, o pintor viveu uma das relações mais importantes de sua vida, um tórrido caso amoroso com Alma Mahler, a viúva do grande compositor. Alma foi uma das grandes musas da sociedade artística vienense. Viveu casos amorosos com artistas como o pintor Gustav Klimt, na juventude. Depois da morte de Gustav Mahler, viveu seu caso amoroso com Kokoschka, mas casou-se pouco depois com o arquiteto modernista Walter Gropius, idealizador da Bauhaus, a revolucionária escola alemã. Seu casamento terminou em desgraça, levando à união mais tarde com o poeta e dramaturgo austríaco Franz Werfel. Alma era muito mais velha que Kokoschka, e seu romance com ela foi uma das grandes desilusões de sua vida. Em 1913, a relação entre os dois já estava desgastada e terminou com o rompimento do casal. Às vésperas do rompimento, conta-se que ambos viajaram pela Itália, passando pelo famoso aquário de Nápoles, quando Kokoschka teria assistido com horror à cena de um grande inseto que paralisara um peixe com uma ferroada antes de devorá-lo, associando imediatamente o banquete macabro com o seu amor destrutivo por Alma. No que diz respeito à sua obra, sua paixão e tormento profundos por ela renderam um de seus trabalhos mais exemplares, a obra de 1914, A Dama do Vento, A Tempestade. Este, entre outros quadros, representa o artista ao lado de sua amada, pintados com uma técnica que traz à tona o turbilhão emocional em que Kokoschka se viu atirado. É uma das grandes realizações da pintura expressionista. Na tela predominam cores escuras, azuis, verdes e roxos, onde o casal abraçado em êxtase paira suspenso em um espaço indefinido. Ambos parecem ser levados sem destino certo por tempestuosas pinceladas que impõem o ritmo frenético da tela e sugerem a grande tensão emocional em que viveram às vésperas da Primeira Guerra. Apesar de ser um artista relativamente conhecido, Kokoschka ainda sofria com diversos casos de intolerância por parte da ala mais reacionária e conservadora da sociedade. Quando ingressou como professor em uma escola para garotas, cuja diretora era uma figura conhecida por suas ideias progressistas, um grupo de pais se opuseram à sua presença ali, com tal veemência que o governo austríaco se viu obrigado a intervir no caso e proibir Kokoschka de dar aulas na instituição. Quando começa a Primeira Guerra, Adolf Loos intervém a favor do artista e consegue para ele uma posição como tenente do Regimento dos Dragões. Kokoschka toma então parte nos conflitos e durante cerca de um ano participa das campanhas austríacas na frente russa, até ser gravemente ferido em 1915. Ele ficou à beira da morte, tendo sido atingido com um golpe na cabeça e uma perfuração de baioneta no pulmão. Foi feito prisioneiro por algumas semanas na Galiza, até ser mandado como inválido para um hospital de campanha em Viena. Passou ainda por hospitais em Estocolmo e um período de repouso em Dresden. Estava devastado tanto física quanto mentalmente. A lembrança de Alma Mahler ainda o atormentava a tal ponto que, em sua obsessão, o artista mandou confeccionar uma boneca expressionista em tamanho natural da mulher para lhe servir de companheira e modelo. Ele realizou inúmeras pinturas da boneca, como Mulher de Azul, de 1919. Disse que Kokoschka não se separava dela em sua casa e viveu muitos anos com ela, chegando mesmo a ir a eventos sociais ao lado daquela obra grotesca, um sinal inequívoco de sua perturbação emocional naqueles anos. O artista demorou anos para se recuperar de seus ferimentos físicos. A devastação psíquica, porém, foi permanente. Suas pinturas de 1917 refletem seu estado de inquietação e perturbação mental. Vivendo sempre à beira de um colapso nervoso, transmitiu com grande força as tensões da época em seus trabalhos, em trabalhos como Os Emigrados ou Os Jogadores. Durante sua recuperação, em 1918, concebeu outro importante drama expressionista, Orfeu e Eurídice, que mais tarde, nas mãos de Ernest Krenek, foi transformado em ópera. A situação política em Dresden, da mesma forma que na Alemanha do pós-guerra, era extremamente revolucionária.
A população clamava por transformações urgentes após o colapso do Império Austro-Húngaro agonizante. Kokoschka fazia parte de um estreito círculo boêmio de artistas de esquerda que clamavam pelas mudanças. Após as reformas democráticas que se seguiram em todos os países da região, após a derrota da Revolução, muitos artistas, intelectuais e políticos, até então marginalizados, foram incorporados nas instituições recém-reformadas como forma de dar sustentação à frágil República Democrática Austríaca. Kokoschka, da mesma forma, foi nomeado professor na Academia de Belas Artes de Dresden. Com sua crescente popularidade, a peça expressionista Assassino, a Esperança das Mulheres, interessou ao compositor Paul Hindemith, que fez uma versão operística da peça, chegando a ser encenada mesmo em grandes teatros oficiais, como a Dresden State Opera. O artista participou também de uma grande exposição em 1922, convidado a integrar a Bienal de Veneza. Sua saúde, então, estava já perfeitamente recuperada, e com ela intensificou-se sua crescente inquietação. Por trás dos seus aborrecimentos e crises emocionais estava o profundo tédio que acompanhou sua assimilação no berço da sociedade burguesa reorganizada. Em 1924, ele decide finalmente abandonar seu cargo na universidade e partir de Dresden. Ele inicia, então, uma série de viagens que se estenderiam pelos 7 anos seguintes, até 1931. Nesse período, quando o movimento expressionista vivia sua etapa de liquidação, Kokoschka passava seus dias pintando retratos e paisagens em grandes cidades de praticamente todos os países da Europa Ocidental e no norte da África, onde ele viaja ao Egito, Turquia e Palestina. Ele buscava, sobretudo, fugir daquela fama recém-adquirida e a posição respeitável no interior da sociedade. Na realidade, buscava também um norte após o fim do movimento artístico do qual era um dos expoentes. Kokoschka perseguia uma maior liberdade e novas formas e novas fontes de inspiração, saturado do ambiente europeu e das encomendas convencionais de seus patronos. Por estes anos, suas obras chegam a ser expostas em Paris, recebendo uma calorosa acolhida. Decidido a abandonar o universo restrito do mercado de arte, ele rompe com os colecionadores que o sustentavam. Sua técnica de então, menos agressiva que suas primeiras telas, se caracterizava pelo estudo de ideias derivadas do impressionismo, conseguindo, porém, um efeito distinto a partir de uma abordagem pessoal, subjetiva e dramática de seus temas. Kokoschka voltou a morar em Viena entre 1931 e 1934, momento em que o clima político na Europa mudava drasticamente. Vencidas as forças revolucionárias, dominava agora a reação. Na Itália, Mussolini fez questão de declarar sua ojeriza pessoal à obra de Kokoschka. Na Alemanha, a imprensa pró-nazista aproveitou o incidente para lançar ataques contra sua pintura, e não só sua obra, mas também contra todos os artistas de vanguarda. Era nítido o avanço da contra-revolução em todos os países europeus. Viena, nestes anos, passou a ser governada pelo regime pró-fascista do chanceler Dollfuss. Fugindo desta atmosfera, em 1934, ele mudou-se para Praga, na Tchecoslováquia, cidade que pintou em dezenas de telas, mas também mais do que qualquer outra cidade pela qual já se interessara. Ali, ele chega a assumir a cidadania tcheca ao mesmo tempo em que observava com horror os desdobramentos seguintes da política fascista na Europa. Em 1937, as obras de Kokoschka são incluídas na lista das pinturas proscritas pelo governo nazista. Após essa medida, se seguiu a proibição de ter suas obras expostas. Cerca de 400 de seus quadros são retirados de museus em toda a Alemanha e Áustria. Ao mesmo tempo, era também promovida a Exposição de Arte Degenerada em Berlim,
a mais nova peça de propaganda nazista contra os artistas da vanguarda revolucionária na pintura, em particular dos expressionistas, que, em grande maioria, eram judeus. Obras suas são retiradas também dos museus de Praga, sinalizando ao artista que aquela já não era uma cidade segura de viver. Fugindo da perseguição política, Kokoschka e sua nova esposa, Olda Pavlovska, emigraram para a Inglaterra, onde o casal vive durante os 6 anos que duraram os conflitos da Segunda Guerra. No Reino Unido, a arte de Kokoschka era quase que totalmente desconhecida. Ele e Olda passam anos de grandes dificuldades, vivendo à beira da miséria. Em 1939, o casal muda-se para a pequena cidade de Polperro, na Cornualha. Kokoschka passa a viver da venda de suas aquarelas e Olda abre uma pastelaria para ajudar nas finanças. Eles suspeitam, no entanto, do comportamento suspeito de seus vizinhos e decidem retornar a Londres com medo de serem entregues à polícia secreta nazista. Na capital britânica, ele, porém, vivia novamente anos de inquietação. Oscar escrevia em seu caderno nesta época, abre aspas, "O que estou fazendo neste buraco? Seu apartamento em Londres. Eu preciso inventar novos temas para minhas pinturas. Estou faminto por ver algo. Quando chega a primavera, eu me sinto como se algo se movesse em mim, como um pássaro migrante, e eu fico muito nervoso. Devo sair dessa cidade para pintar algo real, um gafanhoto ou coisa do gênero. Quando eu voltar para a cidade, as paisagens se transformarão em figuras políticas. Meu coração dói, mas eu não posso ajudá-lo. Eu não posso simplesmente pintar paisagens fazendo vistas grossas ao que acontece ao redor." Fecha aspas. Com o fim da guerra, Kokoschka inicia uma nova temporada de viagens, tão importantes para sua pintura dessa época quanto foram as viagens que realizou na década de 1930. Viajando por países como Alemanha, Itália e Estados Unidos, o pintor participou de exposições e apresentou palestras sobre a arte moderna. Sua obra voltou a ganhar interesse. Uma grande exposição reunindo seus trabalhos ao lado de Klimt e Egon Schiele é organizada na Áustria logo em 1945. 2 anos mais tarde, uma grande retrospectiva individual do artista tem lugar em Berna. Em 1953, o pintor abandonou Londres, onde havia se naturalizado cidadão britânico, e se estabelece na Suíça, próximo a Genebra. Já velho, está voltado a retomar suas raízes entre os meios culturais austríacos. Apesar de voltar a ser visto como um artista respeitado, era tido também pelos jovens artistas como uma relíquia do passado, o representante de uma arte que há muito passara e que havia sido enterrada entre os escombros das guerras mundiais. Ao longo da década de 1950, no entanto, Kokoschka ainda era um homem extremamente ativo, produzindo trabalhos voltados para as mais diversas esferas das artes plásticas. Pintou aquarelas, fez ilustrações para livros, grandes painéis como a Saga de Prometeu, de 1950, ou as Termópilas, de 1954, e realizou projetos cenográficos para o teatro, destacadamente para A Flauta Mágica, de Mozart, em 1955, e Um Baile de Máscara, de Verdi, em 1963. Um ano antes deste espetáculo, Kokoschka ajuda a organizar a maior retrospectiva já realizada de seu trabalho, incluindo Olhos da Juventude, aquarelas, desenhos, gravuras, cenários e ilustrações para livros. Sua preocupação é principalmente com a preservação de seu legado artístico. Em 1966, toma parte nas homenagens realizadas por seu 80º aniversário. O artista viveria ainda mais de uma década, verdadeiro monumento do período histórico da cultura germânica do século XX. Ele viria a morrer nonagenário em fevereiro de 1980. Bom, esse foi mais um podcast Quarto Caderno, conforme eu falei, no início. Esse caderno foi baseado no texto, foi publicado na edição 636 do jornal Causa Operária, em maio de 2011.
na ocasião dos 125 anos do nascimento do pintor Oscar Kokoschka. Você pode adquirir esse caderno cultural em loja do PCO.com, fazer uma visita na nossa livraria e ter acesso ao caderno, inclusive, completo, com outras informações também que estão contidas nessa matéria sobre o Kokoschka, além de outras edições do caderno cultural. Bom, queria agradecer a audiência. O podcast Quarto Caderno volta semana que vem, na próxima terça, às 15 horas. Hoje ainda nós temos mais um programa cultural na Causa Operária TV. Eu uso ela, conversa sobre cultura, ao vivo às 19 horas. Muito obrigado pela audiência. Fiquem ligados na programação da Causa Operária TV e da Rádio Causa Operária. Muito obrigado e até mais.